Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista e hoje vamos falar sobre viagem e cirurgias no quadril. Como é que funciona isso? Bom, o tema de hoje é viagem após uma cirurgia de quadril. Eu moro em Porto Alegre, muitos pacientes vêm realizar algum tratamento cirúrgico aqui comigo de outros estados ou de outras cidades dentro do mesmo estado e que às vezes envolvem o paciente voltar para sua casa após a cirurgia. E a pergunta muito comum, doutor Guzmão, quanto tempo eu preciso ficar na cidade? Eu posso viajar de avião? Posso viajar de carro, de ônibus? Como que eu faço para voltar para minha cidade? Tem que contratar uma ambulância? Como é que funciona isso? Então, primeiramente, vamos dividir em dois tipos de cirurgia. Cirurgia número 1, a cirurgia por vídeo de quadril. A videoartroscopia, que é aquela cirurgia que faz só uns furinhos na lateral do quadril, de 2 a 3 furinhos na lateral do quadril. E a cirurgia número 2 seria a artroplastia de quadril, que é a prótese de quadril, que é uma cirurgia de um porte maior, de um grau de complexidade maior. Então, primeiro, eu vou falar da cirurgia de vídeo de quadril. Após a cirurgia de videoartroscopia do quadril, o paciente dorme uma noite no hospital e ele poderia voltar para sua casa no dia seguinte, tanto de avião, carro, ônibus. Não há necessidade de contratar uma ambulância. Porém, como eu não sei como é que é a reabilitação desse paciente vai ser na sua cidade, ou nos pacientes que vão ter um voo mais longo que eventualmente necessite escala, eu recomendo que o paciente, pelo menos após a saída do hospital, fique mais 2 dias em Porto Alegre. Vou dar um exemplo. Eu faço as cirurgias na terça-feira, o dia mais comum. Aí o paciente tem a alta na quarta, aí ele fica mais quinta e na sexta ou sábado ele volta para sua cidade. Tanto faz de carro, ônibus ou avião. Por que esses dias a mais? A minha principal preocupação é relacionada à reabilitação do paciente no caso da cirurgia por vídeo. A reabilitação por vídeo não é tão comum, o conhecimento dela não é tão disseminado como outras cirurgias, como por exemplo a prótese de quadril ou a vídeo de joelho. Então a recuperação pós-vídeo de quadril, ela requer uma especialização maior do ponto de vista do fisioterapeuta que vai atender esse paciente. E às vezes esse paciente não sabe ou não encontrou ainda uma equipe de fisioterapia que está com treinamento nessa reabilitação. Então, após o paciente ter alta do hospital, por exemplo, na quarta, o paciente vai para a clínica de fisioterapia e ele vai fazer a fisioterapia inicial que ele vai estar fazendo de pós-operatório já com as meninas e elas vão dar orientações para esse paciente, um manual de reabilitação para o paciente se reabilitar melhor na sua cidade. Com a segurança, porque daí o paciente pode levar esse manual de reabilitação e aí o paciente entrega para sua fisioterapeuta e diz: olha, o Dr. Guzmão me orientou a realizar esse tipo de reabilitação. E o paciente seguindo a reabilitação que nós já estamos testando há mais de 10 anos, temos publicação da reabilitação. Então já é uma reabilitação já muito bem testada. A gente já viu muito como é que funciona, isso é muito importante. Tem um ponto que é bem importante também, que é fazer uma avaliação pré-operatória do paciente antes da cirurgia. Então, por exemplo, o paciente vai vir fazer uma cirurgia em Porto Alegre de videoartroscopia de quadril, cirurgia por vídeo, vou falar várias vezes para não ter confusão. Então, por exemplo, o paciente chega segunda-feira em Porto Alegre, na cidade, vai na clínica de fisioterapia, na FISIC, e vai fazer uma avaliação pré-operatória. Por quê? Para ver as limitações que esse paciente tem, diferença de força muscular de um lado para o outro, as diferenças de angulação, alterações biomecânicas dinâmicas que esse paciente vai apresentar antes da cirurgia. Claro que o paciente vai ter dor em alguns movimentos, vai ter dificuldade maior em alguns movimentos, isso a gente sabe, faz parte da avaliação, e a partir dessa avaliação vai ser feito um programa de reabilitação personalizado para esse paciente, associando as informações que elas recebem da cirurgia. Depois da cirurgia, eu aviso as meninas se tem alguma particularidade em específico para elas colocarem no programa de reabilitação. Isso é incluído na reabilitação. Aí o paciente faz a cirurgia na terça-feira, por exemplo, dorme uma noite no hospital, sai do hospital na quarta à tarde já vai na FISIC, na quinta vai na FISIC, e aí na sexta o paciente pode voltar para sua casa, de avião, ônibus ou carro. Não tem problema. Então, essa é essa primeira situação sobre a videoartroscopia do quadril. Cirurgia por vídeo, que é mais simples, o quadril não é substituído. A segunda situação é a cirurgia de prótese de quadril, ou artroplastia de quadril, onde é feita a substituição do quadril. É uma cirurgia de porte maior,
onde o paciente normalmente dorme no hospital de 1 a 3 noites. Isso tem uma diferença em relação à idade, o grau de encurtamento muscular, o tempo que ele está com dor, a diferença de comprimento entre as pernas. Várias coisas podem fazer com que o paciente precise ficar mais tempo ou menos tempo no hospital. Quando o paciente é de fora, eu vejo que é mais confortável para o paciente dormir 3 noites no hospital, porque ele aproveita o ambiente hospitalar para realizar boa parte da fisioterapia ali. Então, de novo, por exemplo, o paciente chega na segunda-feira, terça-feira ele faz a cirurgia, dorme de terça para quarta, de quarta para quinta e quinta para sexta e sexta sai. No caso do paciente de prótese do quadril, é importante ele estar conseguindo caminhar, colocando todo o peso em cima da perna que foi operada. Isso é bem importante porque ativa a circulação do paciente de uma maneira mais intensa. E um dos riscos pós-artroplastia do quadril é o risco de trombose, tromboembolismo, trombose venosa profunda, que é um coágulo do sangue que se forma nas veias das pernas, ou esse coágulo pode sair da veia da perna e ir para o pulmão. Então essa é uma das preocupações. Os pacientes que fazem prótese, eles vão receber uma terapia de prevenção contra tromboembolismo, que são medicações que afinam um pouquinho o sangue do paciente para diminuir esse tipo de risco. Então esse paciente que nos deu uma época, uma preocupação maior, será que ele não vai ter algum problema do ponto de vista de viajar depois de ter feito essa cirurgia? Então, o que a gente fez? A gente reuniu todos os estudos que falam sobre esse tema, prótese de quadril e viagem a prótese de quadril, incluindo viagem de carro, ônibus ou avião, e não aumenta o risco do paciente ter um evento tromboembólico desde que esse paciente esteja utilizando essas medicações para afinar o sangue e o paciente esteja muito bem orientado de caminhar, colocar todo o peso em cima da perna que foi operada, fazer exercícios de flexo-extensão com tornozelo. Esse exercício de flexo-extensão com tornozelo bombeia bastante o sangue que tem nas veias da panturrilha para esse sangue volte à circulação, porque usualmente o lugar mais comum de dar trombose venosa profunda são nas veias profundas da panturrilha. Pode dar nas veias da coxa também, mas é de longe o mais comum na panturrilha. Então esse exercício de ficar fazendo a flexo-extensão na panturrilha é super importante. E uma coisa que às vezes o paciente acha que a medicação está dando a proteção completa para ele, mas é importante saber que o exercício é mais importante do que a medicação. Então existe a profilaxia química, que é a medicação que a pessoa vai estar usando, existem vários tipos, injetável e via oral. E existe a profilaxia mecânica, que é a mais importante, que é depois da cirurgia caminhar, colocar todo o peso em cima da perna que foi operada. Mesmo que no início o paciente não tenha tanta confiança, ele vai usar muletas para dar apoio e equilíbrio, mas o objetivo é colocar todo o peso em cima da perna que foi operada para que a circulação volte a funcionar de novo de uma forma o mais rápida possível e dessa maneira o paciente fica menos exposto a riscos de tromboembolismo. Existem alguns fatores de risco que podem aumentar o risco de tromboembolismo. Vai ser assunto para um outro vídeo, o tromboembolismo, mas só para vocês terem uma noção, fumante, diabetes, hipertenso, problemas com válvula cardíaca, tem aumento de risco de tromboembolismo. Então, resumindo, paciente que vai fazer a prótese do quadril, artroplastia do quadril, a cirurgia é aquela que vai substituir uma pontinha do osso do quadril, nessas cirurgias é aconselhável que o paciente fique um pouquinho mais de tempo na cidade, também para ter uma segurança de estar colocando força, colocando peso em cima da perna. Então, meu conselho é, se o paciente é do estado do Rio Grande do Sul e vai fazer uma viagem, que vai ser uma viagem em torno de 4 horas de carro, ou uma viagem de avião onde não tem escala, o paciente pode já voltar para sua cidade na sexta ou no sábado, tendo feito a cirurgia na terça-feira. Então, vamos botar aí em torno de 3 a 4 dias. Se o paciente é de uma região mais longe, outro estado, um estado mais longe, tem pacientes que já vieram de Minas Gerais, de Manaus, Vitória, São Paulo, Uruguai, Bolívia. Então, esses pacientes que são de cidades mais distantes, eu ofereço 2 estratégias após a prótese do quadril. Uma estratégia é o paciente fica um total de 7 dias, porque daí eu já vejo bem a reabilitação do paciente, ele já vai sair daqui com uma segurança maior, volta para sua cidade com uma boa segurança, caminhando já muito bem com 7 dias,
conseguindo subir escadas e descer escadas, e vai retirar os pontos, no caso o curativo vai ser retirado na sua cidade no 15º dia. Essa é uma das estratégias. A outra estratégia é o paciente fica em Porto Alegre durante 15 dias e retira aqui o curativo, retira os pontos. Eu falo retiro curativo porque eu faço os pontos subcuticulares que não necessitam serem retirados, mas eu vou falar dessa maneira porque para as pessoas entenderem a retirada de pontos ou retirada de curativo é com 15 dias, onde aquela incisão não precisa mais ser protegida por nenhuma forma de curativo. Então, duas estratégias, né? 15 dias, retira o curativo e os pontos comigo, ou 7 dias e o paciente volta para a sua cidade, no caso de pacientes que moram mais longe, tem que pegar mais de um voo, tá? Uma curiosidade, todos os pacientes que programaram ficar em Porto Alegre durante 15 dias, todos não, a grande maioria dos pacientes que programaram ficar em Porto Alegre durante 15 dias viram que não tinha necessidade de ficar tanto tempo e voltaram para sua cidade entre 7 e 10 dias. Então eu aconselho já e conto essa história para os pacientes que talvez seja interessante eles programarem já o retorno entre 7 e 10 dias. 7 dias já é bem tranquilo para voltar para sua cidade. Claro, eu quero frisar muito bem isso, que eu estou falando de uma artroplastia, que é a prótese primária. Não é uma prótese por revisão e não é uma prótese num caso complexo que envolva alguma outra alteração no quadril que possa exigir manobras diferentes, estratégias diferentes no ato intraoperatório que pode tornar a recuperação um pouco mais complexa. Aqui a gente está falando de uma prótese primária. Ah, doutor Guzmão, como é que eu vou saber se o meu caso é a prótese primária? Não, a gente vai conversar e eu vou explicar. Olha, no seu caso, pode ter a estratégia aquela de volta para sua cidade, conforme no vídeo que eu mostrei, que no caso é esse aqui que a gente está fazendo, então ele já serve para orientar a pessoa, né? E aí, então, o paciente já faz a sua programação. Claro, pessoal, a gente está falando de seres humanos, não é uma matemática, a gente não está falando de um conserto de um carro, que é uma peça mecânica, a gente está falando de pessoas. E pessoas, às vezes, têm certas diferenças entre elas. E nada impede da gente mudar a programação em função do conforto e segurança, que são dois itens que eu levo muito em consideração. Eu quero que os pacientes tenham toda a segurança do mundo, todo o conforto do mundo. Então, se o paciente necessita uma mudança de alongar mais, ou se o paciente está muito bem e a gente vê que não tem por que ele ficar mais tempo na cidade, a gente encurta, é flexível. Mas eu tenho que dar linhas gerais para vocês terem uma noção e para que vocês possam fazer uma certa programação em relação a isso, tá? Então, por favor, não confundam essas duas cirurgias, que é muito diferente. Cirurgia por vídeo, que é o primeiro caso que eu falei, é uma coisa. Cirurgia de prótese, que é o segundo caso, é outra coisa diferente, tá? São reabilitações diferentes e a prótese ela tem alguns riscos a mais, especialmente no caso riscos de infecção e tromboembolismo, que a gente tem uma preocupação extra nesse quesito que modifica um pouquinho em termos do tempo de volta para sua casa. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Leve em consideração que isso são as minhas orientações. As orientações de outros médicos podem ser diferentes por causa do sistema de trabalho deles. Tem N motivos porque pode ter diferença entre um médico e outro. Então, levem em consideração isso. Não tomem isso como verdade absoluta. Conversem com seu cirurgião. Isso é de extrema importância. Coloquem as perguntas para ele, né? Pessoal, se vocês vão se operar com alguém, vocês vão entregar o corpo de vocês para ser operado por uma outra pessoa. Se vocês não estão conseguindo conversar com essa pessoa, é o cirurgião errado. Troca o cirurgião. Vocês têm que ter uma pessoa que vocês possam conversar com ela e que uma pessoa que explique esses detalhes para vocês. Isso é de extrema importância. Todo bom cirurgião vai adorar explicar as coisas para vocês, porque explicando tem menos riscos de complicação, certo? Curtam o conteúdo nas plataformas que existem, que é Facebook, YouTube, Instagram. Agora no Instagram TV já tem um conteúdo especial que está lá antes, saiu antes lá no Instagram TV. Curtam nessas plataformas. Cada uma delas tem um detalhezinho que é um pouco diferente conforme as características dessa plataforma. O Instagram tem mais coisas pessoais, tem mais coisas preparadas de última hora, assim, de improviso. Então, confiram lá o conteúdo, mas uma coisa que eu posso garantir para vocês é que é sempre o conteúdo sério e de qualidade, certo? Até mais então. Tchau, tchau.